Aqui, Portal Ondim Bahia, ao vivo na cidade de Maceió, estado de Alagoas, no 11º Fórum Ordinário da Undime nesta seccional, nesse estado, com Paulo Lira, para falar um pouquinho sobre a palestra dele. O financiamento na educação é algo que tem, com certeza, sido mantida nas rodas de conversas, onde quer que você vá. E os municípios que o digam, têm sofrido bastante, e você pode apresentar um pouco de números de que é possível arrecadar um pouco mais se os municípios tiverem atenção no momento de apresentar os dados, sobretudo no momento do censo, essencialmente. Boa tarde, ao vivo. Boa tarde, é um prazer enorme voltar a esse microfone e, novamente, tocando e tratando, desde que é, sem sombra de dúvidas, o grande desafio dos sistemas municipais de educação. É garantir a disponibilidade financeira necessária para tocar os projetos, né, para poder remunerar e valorizar os profissionais do magistério dignamente. E o que eu tenho feito, né? Esse ano eu terei o privilégio de estar em 8 fóruns estaduais de educação. O que eu tenho feito na conversa com os prefeitos, com os secretários municipais, é mostrar-lhes que, a despeito da legislação federal, né, que é o principal definidor dos recursos que financia a educação básica pública no Brasil, e a parte do Estado, o município pode, né, embora as suas receitas próprias sejam extremamente limitadas, ele pode trabalhar com a legislação que está em vigor, a legislação federal, para agregar valores à sua receita, ao seu Fundeb, né, ao valor liberado para a merenda escolar, conhecendo a regra do jogo, como eu tenho dito, né? O Fundeb está aí nessa discussão, com certeza será, obviamente, continuado em regras melhores, né? Fala-se que agora vai se cobrar desempenho, vai ter algum compromisso para quem recebe esse recurso, mas o importante, o fundamental, é que os municípios apropriem-se da legislação e, como eu tenho dito, né, nas minhas conversas, empoderem-se, né, dos desafios e principalmente das ferramentas para fazer uma gestão da educação básica pública que garanta uma sustentabilidade econômico-financeira. Principalmente e a partir do censo, e a semana próxima é o Dia Nacional do Censo, a partir do censo, dando toda a atenção ao censo, a atenção dos números que lhes são de responsabilidade, mas acompanhando também os números que são de responsabilidade do Estado, que, por exemplo, no transporte escolar, o município transporta os alunos do ensino médio, mas quem forma os alunos do ensino médio, usuários de transporte, é a escola estadual, é o próprio PENAT, é a escola estadual. Então tem a Secretaria Municipal de Educação que acompanhar em cada município o que é que a escola ou as escolas estão informando, porque quem vai depois receber o dinheiro e vai ter que garantir o transporte é o município. Então esse desafio é grande, mas é gratificante e há caminhos a serem trilhados para melhorar. Às vezes você transporta mais do que está declarado no censo pela escola do estado, porque você pode receber aluno depois do momento que o censo fecha. Ano passado você esteve na Bahia, esteve em Paulo Afonso, no segundo itinerário formativo, o professor William te chamou, fruto de um movimento que surgiu lá no Ceará, né? Aqui no Ceará, a gente pode falar que estamos no Nordeste, né? Paulo, que é inclusive especialista com Viva neste momento. Fala um pouco daquele momento lá na Bahia, o que aquilo proporcionou, porque para você especialmente, porque a Bahia ganhou bastante, a Bahia teve inúmeros frutos positivos depois daquela tua visita e depois daquele estudo realizado por ti. Por coincidência, houve aquele fato de, em março do ano passado, eu havia percebido que o FDE estava subtraindo as transferências dos recursos do PENAI, da merenda, né? Começamos em março todo o trabalho administrativo, graças a Deus não foi necessário em absoluto recorrer a caminhos outros que não o diálogo, né? O próprio Ministério da Educação, o próprio ministro, hoje secretário de Educação de São Paulo, em agosto, 15 de agosto, lá em Recife, confirmou estar liberando os 320 milhões de reais da merenda escolar. Se nós nos lembrarmos que a merenda, o per capita são 36 centavos dia, 320 milhões são quase bilhões de refeições que estariam sendo a menos transferidas para os alunos. Nós conseguimos aquele trabalho e dali em diante eu passei a ser cobrado por outros estados. Coincidentemente, houve também, e honrosamente para mim, o convite do Conviva para que eu integrasse o corpo de especialistas, e isso tem nos proporcionado não só continuar trabalhando no aspecto da gestão da educação, que é o que eu faço há 26 anos, mas fazê-lo agora chamando a atenção para os desafios, mas mostrando que o Conviva é a ferramenta, que o Conviva é o caminho, que o trabalho gerencial do dirigente pessoal da educação está extremamente facilitado a partir do momento que ele trabalha com o Conviva atualizado. Que precisa ser melhor explorada? Sem dúvida, ela tem que ser
primeiro, melhor valorizada pelas secretarias e melhor explorada, melhor trabalhada no dia todo, né? Graças a Deus está crescendo essa preocupação, essa realidade. E vai crescer mais ainda, e nós vamos superar esses desafios, sem sombra de dúvidas, fazendo uma educação básica pública cada vez melhor. O professor William mantendo diálogo contigo constantemente. Eu conversei com ele agora há pouco, ele disse, olha, nós queremos levá-lo mais uma vez lá para a Bahia, quem sabe ainda esse ano. É um prazer enorme, é um prazer enorme. Eu, como falei da vez passada, hoje, na realidade, o meu grande currículo, eu sou avô. Então, eu tendo a oportunidade de estar lá com meus 3 netinhos esporadicamente, eu vou continuar nesse desafio, né, agradecendo a Deus a energia que Ele nos proporciona, né, de dividir. Porque tudo que eu sei, toda a minha formação como servidor público federal, a princípio completamente alheio à área da educação, porque na União eu terminei meus 38 anos de serviço como analista ambiental do IBAMA, mas eu tive a oportunidade nesse período de haver sido cedido ao Estado, ter sido secretário da Educação, subsecretário da Educação do Estado, haver sido secretário municipal, consultor do MEC, da Undime, e isso tudo nos orgulha e nos chama ao desafio de multiplicar esse conhecimento. E nessa ótica da gestão, inclusive agora, eu falei com o Williams e falei nas Undimes, o meu grande desafio nesse momento é discutir essas avaliações, IDEB, SAEB, etc., fazendo análise desses resultados histórico no tempo, indexando-os ao perfil da gestão. Como tem, por exemplo, interferido no resultado da aprendizagem, aquela prática que nós não torcemos por ela, que é a indicação de diretores de escola, ao contrário da seleção de diretores de escola. Como é que isso tem casado? Quais são as consequências? E a partir daí nós avançarmos também a partir dessa análise, e é o que eu tenho conversado, como eu falei, hoje eu estou aqui em Alagoas, ontem estava na Paraíba, semana que vem Pernambuco e Amazonas, depois Acre, depois Minas Gerais, conversando. Agenda vasta, né? Conversando. É claro que a eleição não é a certeza, não é a garantia de que a gestão vai dar certo, mas precisa ser o primeiro pré-requisito abraçado pela gestão municipal, digo com relação à eleição de diretores que são gestores escolares. Eu não falo em eleição, até porque há uma máxima do Supremo Tribunal até que discorda da eleição, certo? É seleção. Eu defendo que o gestor escolar deve ser submetido a, lógico, critério que envolva experiência, que envolva currículo, que envolva formação. Um diretor de escola, um gestor escolar, é gestor de conhecimento, sem sombra de dúvidas, mas é gestor de pessoas, é gestor de material e patrimônio, é gestor de dinheiro, né? E é importante que, além de ser um grande professor, pedagogo, que conheça todas as informações, toda a legislação que impacta na gestão desses componentes da administração pública. Para finalizar, regime de colaboração, tem se falado muito desse regime de colaboração. A gente percebe em alguns estados que isso funciona mais, em outros não tanto, às vezes da União para com os municípios dos estados, às vezes menos também. Como percebe esse regime de colaboração, que está inclusive preconizado na Carta Magna Nacional, que é a Constituição Federal? Eu diria que está deixando muitíssimo a desejar. Muito, né? Você vê, por exemplo, no financiamento da educação básica, no próprio Fundeb, que é o principal financiador da educação básica. A contribuição da União é diminuta, né? Só 1/3 dos estados da federação recebe a complementação da União e mesmo assim muito aquém do que deveria ser, né? Há discussão no Congresso, ou até já pararam, do custo aluno de qualidade. Então, a União e os estados deveriam estar transferindo para os municípios, para o custeio da educação infantil, muito mais do que estão fazendo agora, certo? Está se discutindo nos últimos dias ou nas últimas horas o esboço ou uma preliminar da reforma tributária. E aí são 5 impostos que deverão ser. Aí cai mais ainda a arrecadação municipal, que já é ínfima, né? Então eu diria que o regime de colaboração tem que ser estendido, tem que ir muito além do que a contribuição, por exemplo, do PENAT no transporte escolar, né? Da alimentação escolar, a União transfere 36 centavos por aluno dia. Eu diria até que, da mesma forma que o PENAT tem uma ferramenta de considerar outros valores, que não só o per capita, né? A merenda tinha que ter, porque é uma realidade de municípios, é só pegar o IDH, é uma realidade de municípios extremamente carentes. Quem tem menos precisa receber mais. Né? Teria que receber mais, mas o valor é o mesmo onde quer que o aluno esteja, né? Então há municípios onde a merenda escolar, eu não diria é dispensável, mas se aproxima disso.
E há municípios do Norte, Nordeste, Centro, sei lá, do Brasil todo, que a criança tem noção que vai comer 5 dias na semana se for 5 dias à escola. Então, é preciso rever isso tudo num regime de colaboração dentro da realidade nacional hoje. Abraço, obrigado pela atenção, boa sorte sempre, viu? Obrigado. Vamos lá para o Sergipe.